Boa tarde, galera, tudo bem? Vamos lá com mais uma aula de língua portuguesa, né? Agora unidade 6, finalizando a nossa apostila volume 2 de língua portuguesa. Nós vamos iniciar então mostrando aqui um texto que é uma informação em forma de cartaz, né? É um cartaz que os cartazes eles podem ser de várias formas. Neste caso ele está dizendo uma campanha, ainda falando sobre a água, né? Como nós falamos lá no texto anterior. E aqui ele vai dizer a campanha: respeite e reduza, reduza e respeite. Então ele está dando as informações, né? Através da ilustração e da escrita. São pequenas frases dentro de um cartaz e mostrando quais são as informações. Nessa informação, a gente ainda também pode trabalhar uma carta de reclamação, que seria a nossa opinião. Não lembra que eu falei na aula passada sobre texto de opinião e o texto de informação? Então ele trouxe uma informação e eu vou colocar a minha opinião em cima daquela informação, tá? Aí está dizendo, né, a carta de reclamação. Por exemplo, nós trabalhamos na aula anterior sobre o boleto bancário. Ali estava dando informação sobre a água, né? Então aqui é uma carta de reclamação, porque pode acontecer que naquela informação que eu recebi, depois que eu fiz a leitura daquele texto, ter algo errado, né? Isso acontece muito. Então eu tenho que aprender a fazer um encaminhamento de uma carta solicitando que seja revista aquela informação para ver porque não está sendo certa, em questão até de valores, né? Então aqui está dizendo, olha que legal, prezados, né? Solicita a providência urgente a respeito do escoamento de água. Quer dizer, eu posso estar pagando algo que não estou tendo, não estou usufruindo. Então eu faço essa carta de reclamação. Então eu tenho o texto de informação, depois eu tenho a minha opinião e logo em seguida, se a minha opinião não for coerente, eu posso fazer uma carta de reclamação em cima daquele texto que eu recebi, que seria a conta da água que nós vimos na aula anterior. Aí, as atividades propostas, né, que vocês estão vendo ali, com certeza vocês já devem ter realizado. Então, olha aqui, ó, carta pessoal de reclamação. É uma carta que se destina a uma empresa, pessoa ou instituição. E ela serve para quê? Ela serve para que a pessoa que se sentiu prejudicada, ela possa ser atendida sobre aquele produto ou algo que aconteceu que não foi correto, né? Então ela solicita essa retificação, né? Essa solicitação, essa reparação desse problema que no caso aqui seria sobre a água. Então as cartas de reclamação elas podem ser enviadas pelos correios, por e-mail ou publicadas em sites específicos para isso. No caso aqui, nós estamos falando sobre a conta de água. Geralmente elas apresentam a estrutura básica de uma carta pessoal. De que forma? Local e data, né, onde a gente inicia uma saudação, o destinatário é para quem, né, quem fez e para quem vai enviar, né, a gente vai fazendo essa troca e a expressão despedida e a assinatura. O meu nome tem aqui embaixo porque sou eu que estou fazendo uma carta de reclamação. Aí, nós temos o exemplo aqui no trecho da nossa apostila, ele vai indicando. Outro trecho aqui vai dizendo, né, como eu estou agradecendo, né, aguardo o retorno daquela informação que eu solicitei. E assim vai seguindo a nossa carta. A carta de reclamação que Fernanda escreveu, ela já está dizendo ao órgão de serviços públicos, permite o quê? Que qualquer cidadão exponha, tá? Por meio de um texto informativo ou formativo, em forma de carta. E a reclamação, né, sobre aquele serviço que não está correto. Aí nós entramos na coesão, que é a forma como eu vou colocar, né, as palavras de acordo com o que está pedindo sobre aquela reclamação.
e assim eu vou seguindo com as minhas sequências da carta aqui sobre reclamação, tá? Aí logo em seguida, as atividades propostas que nós temos ali. Aí vamos entrar na parte da gramática, o uso do G e o J. Olha lá. Ele pode até ter a pronúncia de um G, mas a gente tem que ter cuidado aqui na nossa grafia. Sempre que eu tiver dúvida, eu tenho que consultar um dicionário. De preferência não, né? Mas aí nós entramos aqui, nós trabalhamos na aula anterior pronomes pessoais. Aqui são pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos já está dizendo, está demonstrando algo. Pessoal, como se trata da minha pessoa, né? Demonstrativo quando eu estou demonstrando algo. Então nós temos um texto aqui, ó. Esperamos economizar até 150 litros de água só com este anúncio. Ele está demonstrando. Então, logo em seguida, já vai aparecer ali o pronome demonstrativo. Ó. Quais são eles? Olha lá. Ó. Aqui, ó. Quando estou demonstrando algo. Este, estas, este, estes e isto. Usamos quando algo está perto da gente. Então, né, por exemplo, este quadro, ele está perto de mim. Eu estou demonstrando que ele está aqui, tá? Esse, essas, esses, isso é quando o ser ou algo, né, está perto ou do ouvinte, né? Quando ele está bem mais próximo de mim. E aquele, aquelas, aquilo, usamos quando o ser ou as coisas estão longe, né? Por exemplo, a janela, aquela janela, ela está longe de mim, mas a palavra aquela é um pronome que eu estou demonstrando que ela está lá, tá? Então, esses são os pronomes demonstrativos. Voltando a falar, então, pronome demonstrativo é quando está demonstrando algo. Quando está próximo, quando está ao lado ou quando está longe. Ele está mostrando, então é demonstrativo, tá? Aí nós temos as propostas as seguintes, ó. Que nem aqui, ó. Esta casa está muito cheia. O que está muito cheia? A casa, né? Então, substantivo. Então, esta já está mostrando aqui, ó. Esta casa. A palavra esta é um pronome demonstrativo. Como aquele, isto, este, isso, né? Isso, né? Já está dizendo ali, está demonstrando. Aí nós temos as atividades propostas, falando sobre os pronomes. Opa! Aqui nessa atividade eu tinha que preencher com os pronomes demonstrativos, né, adequado para cada frase. Então ali está falando sobre a mangueira, aqui a chuva e aqui está regando a flor, né? Então, ó, cada um classificado, acho que vocês conseguem ver aqui, porque aquela mangueira está ligada, já está mostrando aquela, né? Então, a palavra aquela é um pronome demonstrativo, porque ela está longe. Estas gotas de chuva estão geladas. Estas, porque elas estão aqui, né? Então, a palavra estas também é um pronome demonstrativo, está demonstrando, né? É a mesma coisa, essa flor precisa ser regada. Ela está ao lado, então ele já está mostrando, né? Demonstrando que ela estaria, ela precisa ser regada. Então, também é um pronome demonstrativo. Aí nós temos outra tirinha, falando dos pronomes. Aí, né, a sequência das atividades propostas. Aí nós temos lá um texto de reportagem, que falamos na aula anterior sobre isso. Que a reportagem, ela está mostrando as ideias ali, ó. Chuva de ideias. Já tem um título aqui, ó. Um título e um subtítulo, né? Ele tem
essas informações quando existe uma reportagem. Então aqui é sobre o todo. E aqui ele está mostrando, alunos constroem cisternas para armazenar a água da chuva e engenhoca para as privadas. Quer dizer, título e subtítulo, já mostrando o trabalho que os alunos fizeram. Então, uma reportagem. O que é uma reportagem? É um texto onde ele vai trazer as informações de tudo que aconteceu ali, ó. Aqui nós temos outra reportagem. A reportagem, ela pode ser feita através da internet, jornais, revistas. Existe uma sequência, né, onde eu posso utilizar. E ela informa o quê? Ela informa tudo que está acontecendo, né? O que foi feito para aquilo, né? Então, ali as atividades propostas sobre a reportagem. E olha lá, é um gênero textual que apresenta o quê? Ele apresenta informações mais detalhadas a respeito do que o assunto está falando, tá? Geralmente os repórteres eles produzem fala de outras pessoas. Então eles podem pegar, eu posso falar sobre o tema da água, pegar várias pesquisas e colocar as informações dentro de uma reportagem. Mas para isso eu tenho que citar o nome das pessoas também, porque aquela fala não é minha. Eu coloquei ela dentro do texto de reportagem, mas ela não é minha. Então eu tenho que estar tudo ali bem certinho, detalhado, inclusive o nome das pessoas. Vocês já viram várias reportagens, atualmente estamos tendo muitas reportagens sobre o que está acontecendo no mundo atual, então ele sempre está citando os nomes das pessoas, tá? E ali as propostas das atividades, falando sobre reportagem, e o nosso tema ainda continua sobre a água. É uma sequência, né? Aí tem as atividades, o uso do parênteses e travessão e a vírgula, que é a nossa pausa. Precisamos ter, né? A gente não consegue fazer uma leitura sem ter uma pausa, por isso que a gente utiliza também a vírgula. E o travessão é quando existe um diálogo. Nós trabalhamos isso lá na atividade anterior também, sobre a utilização, né? As atividades. Mostrando então a sequência das atividades para vocês. E aqui, ó, há duas informações, ó, lá no texto. Informação 1 e informação 2. A 2 é quando apresenta a definição, o diálogo das pessoas comentando, né? E quando está entre parênteses, ele está mostrando a indicação e a localização. O texto falando sobre a água, as informações. E nós temos aqui uma brincadeira, né, de como fechar a torneira. Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido, então, né? Falando de novo, recapitulando sobre os pronomes demonstrativos, são aqueles que nós estamos demonstrando algo, ou que está aqui, ou que está ao meu lado, ou que está à minha frente, ou atrás de mim, eu estou demonstrando. Então, ele é pronome demonstrativo, né? Por exemplo, aquela janela, esta porta, este quadro. Eu já estou dizendo aquela janela. Então, aquela está demonstrando. Esta porta, esta está demonstrando. Este quadro está demonstrando. Então, existem várias formas de eu fazer essa colocação, mas ele é um pronome demonstrativo. E falando sobre o texto de opinião, que nós, né, recapitulamos lá na atividade anterior, na unidade 5, que além da nossa opinião, nós temos a informação, baseado na informação, nós daremos a nossa opinião. E a reportagem é onde tem tudo bem explicado, está bem explicadinho as informações, não esquecendo que eu sempre tenho que colocar da onde eu tirei a fonte. Isso é um texto de reportagem, ele está bem detalhado ali, beleza? Um abraço, galera, e até a próxima aula.